A graça de Deus, a paz soberana do Senhor possa estar presente sobre tua vida, tua casa, em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma breve palavra nessa noite, serei breve em minhas palavras. Eu quero pegar uma carona na palavra de sexta-feira. Eu convido você a ler comigo Romanos capítulo 10. Vamos meditar, nesses 5 versículos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Amém? É tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar profundamente, claramente aos corações que nos ouvem nessa noite. Somos limitados, meu Deus, pequenos em conhecimento, mas o Senhor, o Deus de toda graça, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, meu Deus, de uma forma objetiva e clara, para que possamos compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amados irmãos, João capítulo 3, versículo 16 nos traz uma declaração da parte de Deus, uma carta onde nos relata o amor de Deus. João, ele vai escrever no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, ou deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ele vai trazer a centralidade do Evangelho, do amor de Cristo nessa palavra para nós. E nós sabemos que tudo começa no Senhor Jesus, pois Ele mesmo vai nos dizer que, em João capítulo 14, no versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus. Jesus, Ele é o começo, Jesus, Ele é o meio, Jesus, Ele é o fim da nossa vida com Deus. Eu gostaria que nessa noite você pudesse analisar um pouco, olhar um pouco para esse amor, refletir um pouco naquilo que Deus, Ele fez por nós, naquilo que Deus, Ele já demonstrou por você, enviando Jesus ali na cruz para morrer pelos meus pecados, porque conforme Paulo nos diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, nós havíamos perdido a ligação, havíamos perdido a identidade de filhos, a nossa ligação com o Senhor. Foi preciso que Jesus sofresse numa cruz, foi preciso que Jesus morresse numa cruz, para nos abrir um caminho de volta para Deus, para nos abrir um caminho de volta para casa. Nós precisamos analisar bem isso e refletir um pouco sobre esse amor. A humanidade hoje, muitos seres humanos, eles ficam à procura de amores, ficam à procura de pessoas que demonstrem amor. E muitas das vezes, quando não encontram o amor no ser humano, não encontram o amor nas pessoas, elas se frustram, elas ficam deprimidas, muitos entram em depressão, mas se esquecendo desse amor que nos ama de forma incondicional, que
nos aceita de forma, sabe, incondicional. Deus, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama à transformação, Ele nos chama a uma atitude de crer e se entregar a Ele. Porque a carta de João para nós é essa: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse que pegaria uma carona na mensagem que eu preguei aqui na sexta-feira. E lá em Mateus capítulo 8, o versículo vai nos dizer, o versículo 11, que Jesus, quando ele vê a fé daquele centurião, daquele oficial romano que foi até ele, ele vai dizer no versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele vai dizer que muitos virão do Oriente, do Ocidente, iriam tomar o lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino, que filhos do reino são esses? Os judeus a qual ele veio ministrar aquele povo. Mas muitos não receberam. Se você vê, quando Jesus ele volta da sua quarentena no deserto, ele entra em Nazaré. E eu imagino que ali em Nazaré, Jesus ele conhecia muitos coxos, muitos aleijados, muitos pessoas possessas por espíritos malignos. E Jesus queria curá-los, mas aquele povo rejeita Jesus. Jesus ele é rejeitado em Nazaré. Se você pegar Lucas capítulo 4, você vai ver isso. Jesus é rejeitado, então ele parte para Cafarnaum. E como o povo de Nazaré, muitos hoje estão rejeitando esse Jesus. Os judeus não o receberam, não o aceitaram. Como Paulo vai escrever agora aos Romanos, né? Esse povo que aceitou a fé, que recebeu Jesus. Os judeus eles rejeitaram a graça de Cristo, rejeitaram o amor de Deus derramado nas nossas vidas através de Jesus. E agora Paulo vai escrever dizendo que a importância de nós assumirmos uma atitude. Não basta dizermos eu creio, eu acredito, eu preciso demonstrar em ações. Como eu preguei aqui na sexta-feira dizendo para você, o que diferencia uma pessoa que tem a sua oração atendida daquele que não tem a sua oração atendida. Porque mais que palavras, o Senhor está querendo ações, o Senhor está querendo atitudes, o Senhor está querendo uma demonstração física nossa, que realmente o que nós estamos pronunciando em palavras é verdadeira. E o que ele encontra na vida daquele oficial romano foi isso: uma fé que demonstrava na prática, em atitudes, em ações, em gestos, a fé que estava no coração daquele homem. E é por isso que Paulo vai dizer aos romanos que se com a nossa boca nós confessarmos, em nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, verdadeiramente nós seremos salvos. Paulo está dizendo de palavras, ação, atitudes. Não basta simplesmente eu crer para mim, eu preciso confessar publicamente, eu preciso receber Jesus publicamente, eu preciso demonstrar a minha fé publicamente. Porque lá no versículo 14 que nós lemos no último, eles vão dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Não adianta eu dizer para mim eu creio em Deus, mas eu não ter atitude de demonstrar às pessoas esse amor, de demonstrar às pessoas esse Jesus que veio para curar, para salvar, para libertar vidas. O Senhor está procurando hoje arrependimento, atitudes que demonstra que verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados. O profeta Joel, ele escreve
3 capítulos no seu livro. E ali, capítulo 1, Deus ele vai chamar a nação de Israel ao arrependimento, porque aquele povo havia deixado o Senhor, havia abandonado o Senhor, e Deus levanta Joel, um profeta, para ser boca de Deus, para anunciar o juízo de Deus sobre aquele povo, sobre aquela nação. E na boca de Joel, Deus vai falar que veio os gafanhotos, veio aqueles insetos e devoraram tudo, por consequência daquele povo ter abandonado Deus, deixado os caminhos do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está o teu coração. Eu não sei se você tem demonstrado para Deus uma fé só de palavras ou uma fé de atitudes. Eu não sei, mas você sabe como você se encontra nessa noite. O Senhor ele te chamou, o Senhor ele te escolheu entre milhares, entre muitos. Deus ele chamou você para ser boca dele sobre essa terra. O mesmo Espírito que clamava nos céus a ponto de Isaías ouvir: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele está clamando hoje, chamando homens e mulheres para se tornar boca de Deus, para deixarem ser conduzidos pela presença, pela vontade de Deus, para levar transformação, para levar salvação a tantas pessoas. Hoje nós vivemos em um mundo que existe muitas correntes religiosas, muitos credos religiosos, muitos segmentos religiosos, e alguns fundamentam em versículos ou partes isoladas da Bíblia, como na época de Jesus havia muitas correntes religiosas, os zelotes, os saduceus, os fariseus. Existiam muitos, como existe nos nossos dias. E talvez como Filipe em João 14, ele vai ficar meio perdido quando Jesus ele diz isso: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles vão pedir: Jesus, mostra-nos este caminho, porque existe tantos segmentos, existe tantas correntes. Mas Jesus ele vai bater no peito e dizer para aqueles discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Talvez você se encontre perdido hoje, talvez uma tradição, numa fé herdada de berço pelos seus pais, pelos seus familiares. Mas eu te convido a conhecer melhor quem é Jesus. Eu te convido a se relacionar com Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele tem vida eterna. E a palavra de Deus em vários pontos, vários capítulos, vários escritores inspirados pelo Espírito Santo, eles vão dizer para nós mesmo que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Paulo vai escrever aos Filipenses 2, no versículo 5 em diante, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, vai nos deixar registrado que não há salvação em nenhum outro nome, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder. O próprio Cristo em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu estou dizendo para você, talvez você se encontre perdido em muitas correntes, em muitos segmentos religiosos, porque existe até um provérbio, né, que todos os caminhos levam a Deus. Será?
Num certo ponto eu até concordo que todos os caminhos levam a Deus, porque um dia todos nós teremos que comparecer junto ao tribunal de Cristo. Mas todos os caminhos não podem nos levar à vida eterna, porque somente Jesus é o caminho que pode levar o homem a uma eternidade de glória, a uma eternidade de vitória. E é por isso que Paulo está dizendo: importa que eu confesse com meus lábios, que eu declare publicamente a minha fé unicamente em Jesus. Eu não posso ter um coração dividido, eu não posso seguir várias correntes, vários segmentos. Eu não posso adorar a Deus e me prostrar perante ídolos. Eu não posso clamar o nome de Jesus e de tantos outros por aí. Eu preciso decidir a quem eu vou servir, a quem eu vou adorar. E é isso que Paulo está dizendo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando eu publico algo, quando eu confesso algo publicamente, eu estou tornando público. E o fato de eu tornar público me obriga a cumprir aquilo que eu estou confessando. E quando a palavra de Deus ela está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eu quero que você não interprete, não pegue essa palavra, interprete ao seu modo, tenta adaptá-la à sua vida. Porque o que a palavra está dizendo aqui, invocar, são para aqueles que verdadeiramente assumiram uma mudança. São verdadeiramente para aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Você lembra lá em Mateus capítulo 8, no versículo 18, eu finalizei, concluí a mensagem aqui na sexta, dizendo para você, tanto o escriba vem dizer para Jesus: eu seguirei o Senhor. Imediatamente Jesus disse: olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Por que Jesus vai dizer isso para aquele escriba? Porque Jesus sabia o que estava no coração dele. Ele estava confessando para Jesus algo que não estava no teu coração. Da mesma maneira o discípulo vai dizer para Jesus: olha, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro me deixa sepultar meu pai, depois eu venho e sigo o Senhor. E eu falei para você que o fato dele falar para Jesus que primeiro ele queria sepultar o pai para depois ele seguir Jesus, não necessariamente que o pai estava sendo velado ou que o pai já havia morrido, não, mas é porque se ele saísse antes do pai morrer, ele abriria mão da sua herança. Então ele precisava ficar até o pai morrer para ele receber a herança. Depois que ele recebesse a herança, aí sim ele seguiria Jesus. Tem muitos que estão nessa crença, nessa fé: eu creio em Deus, eu me simpatizo com Deus, mas não deixa tudo para servir o Senhor. E quando o Senhor disse confesse publicamente, Ele está dizendo: olha, eu vou assumir o risco, eu vou assumir as consequências, eu vou pagar o preço para seguir Jesus. Eu estou declarando com a minha boca que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja rejeitado, ainda que eu seja caluniado, eu assumirei o risco pelo nome de Jesus. E a esses que verdadeiramente abrem mão dos seus prazeres, abre mão da sua vaidade, abre mão daquilo que é profano, abre mão dos seus pensamentos levianos, e se arrependem, e pedem, e querem, e buscam uma transformação, e começam a invocar o nome do Senhor por uma libertação.
esses serão ouvidos pelo Senhor. Eu mostrei aqui na sexta a diferença de alguém que vem até Jesus com atitudes, com ação. Ele é ouvido, ele é atendido. Aquele oficial romano, ele clamou e foi atendido, porque ele veio até Jesus demonstrando em ações uma fé que ele confessava nos seus lábios. Eu não sei como está você e o teu coração, não sei como está a tua fé hoje, mas é preciso nós analisarmos isso. No versículo 10, Paulo diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo ele vai escrever para nós que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu dizer que eu creio, que eu tenho fé no Senhor, mas se eu não tenho ações, se eu não tenho atitudes de uma vida que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, meu irmão, nós recebemos a marca, e nunca mais nós vamos ser a mesma pessoa. Eu preguei aqui recentemente falando sobre Pedro, quando ele nega Jesus, e o texto vai nos dizer que um daqueles que quando prendeu Jesus, e Pedro estava seguindo Jesus de longe, e Pedro está negando que não conhecia, que não sabia quem era Jesus, mas alguém vai dizer para Pedro, e vai dizer: olha, você é um dele, porque o teu falar, ou o teu andar, te denuncia. Uma pessoa que verdadeiramente ela teve um encontro com Jesus, uma pessoa que verdadeiramente invocou o nome do Senhor e se abriu para o Senhor, a sua vida passa a viver uma transformação. Ele não mais se identifica como um gentil, como alguém que vive uma vida leviana, mas a marca de Cristo em nós mostra para o mundo que nós somos diferentes. O nosso andar, o nosso falar denuncia que verdadeiramente nós tivemos uma transformação, tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: confessar, crer, a ponto de nós vivermos uma real transformação de Cristo dentro de nós. A igreja do Senhor, ela precisa começar a mostrar ao mundo verdadeiramente quem é Cristo, não em palavras. Talvez esse evangelho já foi pregado a muitas pessoas em palavras, mas está faltando ser pregado em transformação de vida, em uma vida mudada, uma vida reta, uma vida em que as pessoas olham e falam: ali vai o homem, ali vai uma mulher de Deus. Quando eu me converti há 28 anos atrás, era fácil você identificar um cristão, era fácil. Você olhava de longe, você já via. E muitas vezes você passava nas ruas, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam, porque a gente era diferente. Hoje a igreja se misturou, hoje os cristãos se misturaram, já não se vê muita diferença. E o que o mundo está precisando hoje não é ouvir esse evangelho em palavras, mas é ouvir esse evangelho em mudança, em transformação, em renovação de mente. Porque quando as pessoas olharem para dentro de mim, olharem para dentro de você e verem a mudança que esse evangelho ocasionou, proporcionou em nós, elas vão desejar receber esse Jesus. Talvez você, pai, prega muito para o teu filho, filho prega muito para o teu pai, para ele se converter, mas a nossa maior pregação são as nossas atitudes diariamente. Não adianta eu dizer que algo é pecado
se eu estou tocando naquilo que eu julgo como pecado. Não adianta eu falar para meu filho, não mente, se todo dia ele está me vendo mentir. O evangelho, a palavra que eu estou pregando para ele, não vai surtir efeito, porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta pessoas. Nós precisamos voltar à essência de Cristo. Morrer para o mundo, morrer para nossas vaidades, morrer para o nosso ego, morrer para aquilo que nos separa de Jesus, e invocar verdadeiramente: Senhor, eu quero viver uma transformação, eu quero verdadeiramente me aproximar do Senhor, porque todo aquele, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quando nós temos essa ligação com o Senhor, igreja, nós não vamos ser confundidos. Talvez nós iremos passar por situações, por momentos que vai roubar, que vai sugar as nossas forças, como exemplo do que eu citei aqui, Pedro, ele recebeu a marca de Jesus, o andar dele denunciava que ele era seguidor de Jesus, mas ele estava negando o Senhor, mas ele cria no Senhor, ele não foi confundido. Sabe por quê? Porque mesmo tendo negado Jesus, quando Jesus ressuscita, ele vem ao encontro de Pedro para renovar a chamada. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você nessa noite. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele tem nos chamado, Ele tem nos convidado a viver uma vida nova, uma transformação. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É o que Paulo está dizendo: porquanto todo aquele que nele crê não será confundido. O Espírito Santo vai trazer a revelação à nossa mente, vai trazer a revelação ao nosso coração, aquilo que nós precisamos. Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra lá de Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, que Jesus fala que muitos viriam do Oriente, do Ocidente, se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, a ponto que os filhos do reino seriam lançados fora. Jesus veio anunciar esse evangelho aos judeus, mas eles não receberam, eles rejeitaram. E até aqueles que o receberam julgaram que os samaritanos, os gentios, não seriam salvos, porque a salvação era só para os judeus, muitos pensavam. Mas a palavra que João nos prega é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo que Jesus havia falado em Mateus: orientais, ocidentais, todos que recebesse Jesus, que aceitasse e o confessasse, iriam sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E é isso que Paulo está dizendo: olha, pois não há distinção entre judeus e gregos, ou seja, entre judeus e gentios, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Que você nessa noite possa entender que a tua salvação, o milagre, a bênção, a vida que você procura não está em nenhum outro lugar. A paz que você procura não está nas drogas, não está na bebida, não está no sexo ilícito. A paz que nós procuramos, ela só pode ser encontrada em Jesus. Porque Ele é a vida, Ele é a água que jorra para a vida eterna. Ele é esse manancial que Ele mesmo se revelou àquela samaritana de João 4, a ponto de mudar. E quando ela teve um encontro com Jesus, a sua vida foi marcada. E ela passou agora a pregar esse evangelho, a levar esse evangelho lá dentro a sua aldeia, e convoca toda aquela aldeia a encontrar com Jesus no poço. João capítulo 4, finalzinho, você vai ver isso. E aquela aldeia vem e recebe Jesus, aceita Jesus, porque alguém que teve um encontro com o Senhor, alguém que foi marcado pelo Senhor, ela teve agora autoridade para entrar na aldeia onde ela era rejeitada, onde ela era tida como uma mulher promíscua, e agora ela vai convencer aquele povo a vir, a receber Jesus Cristo, porque o Evangelho ele faz isso na vida de quem recebe a Cristo. É a paz que só Ele pode nos dar. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus tem paz, Jesus tem vida, Jesus tem uma água viva para jorrar dentro de você, para a vida eterna, meu querido. Receba Ele como teu Senhor, confesse Ele como teu Salvador. Não se perca em correntes religiosas, em tradições religiosas, mas procure ter um encontro com Jesus, porque todo aquele que o invocar será salvo. E Paulo está dizendo que independente da minha condição, da minha raça, da minha origem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Independente do meu continente, independente se eu sou oriental, se eu sou ocidental, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo os dias, se você pegar lá Joel, capítulo 2, Joel ele vai denunciar, ele vai revelar à nação de Israel o juízo de Deus, e não só aquilo que se cumpriria nos dias daquele povo, para aquela geração, mas o que aconteceria também nos nossos dias. E no capítulo 3, se não me engano, no versículo 28, ele vai falar sobre que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E isso de fato aconteceu no Pentecostes. Em Atos capítulo 2 você vai ver o cumprimento dessa palavra. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Mas não parou em Atos 2, a continuidade da igreja continua sendo escrito. O Espírito Santo, Ele quer se manifestar a todos aqueles que o invocarem. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida. O Espírito Santo de Deus é uma promessa para a vida dos meus filhos, para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa igreja. O Espírito Santo de Deus é uma promessa que foi descrita em Joel, é uma promessa que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, é uma promessa que está se cumprindo todos os dias em muitas vidas que têm invocado o nome do Senhor Jesus. Mas eu preciso buscar, eu preciso almejar, oh meu querido. E o próprio Jesus vai dizer que quando esse Espírito ele viesse, ele convenceria o mundo do juízo, da justiça e do pecado.
Só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do seu pecado. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Para quem estuda a Bíblia, para quem estuda a palavra de Deus, eles não se assustam com os eventos atuais que estamos vivenciando, porque coisas piores ainda estão por vir para chegar à volta do Senhor. Mas Jesus, Ele nos manda, quando tudo isso começar a acontecer, não nos entristecer, mas levantar os nossos olhos, levantar a nossa cabeça, porque está prestes a nossa redenção. Está chegando o momento da igreja voltar para casa. E é isso que Paulo está falando para nós. Invoque o Senhor, confesse publicamente Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. O que Jesus estava dizendo para aquele escriba de Mateus 8:18 e para o discípulo que primeiro queria enterrar o pai para depois seguir Jesus, o que Jesus estava dizendo: eu sou o suficiente. Se você escolher me seguir, se você escolher entregar a tua vida para mim, eu serei o suficiente na tua vida, a ponto de trazer paz, de trazer o suprimento, de trazer para você aquilo que você precisa. Entregue a tua vida ao Senhor. Aquele carcereiro de Atos 16, ele questiona Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo, ou seja, o que ele deveria fazer a partir daquele momento. E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Que você nessa noite possa entender que a mudança que você precisa não está em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Somente a esse nome foi dado todo o poder nos céus e na terra. E Paulo continua dizendo no versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? Por isso a necessidade de vos pregar o Evangelho. Por isso a necessidade, mulher, homem, que me ouve, de você se levantar como aquela mulher samaritana, assumir o teu papel como boca de Deus e anunciar o amor de Deus, mas também anunciar o juízo, a justiça de Deus. Porque Deus, Ele não tolera o pecado, mas Ele ama os pecadores. Deus, Ele não compactua com o pecado, mas Ele ama você, pecador. E Ele quer tirar você desse charco de lodo, Ele quer tirar você desse buraco, desse lamaçal que você se encontra, e te trazer a uma nova vida. Porque o amor dele é incondicional para a minha vida e para com a tua vida. Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Versículo 34 de Romanos 8. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele trazia consigo essa certeza. Ainda que todo dia ele fosse entregue como ovelha ao matadouro, em todas essas coisas ele era mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque ele foi marcado por Jesus. Ele recebeu o espírito de coragem, o espírito de ousadia, que só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar ao homem. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo. Nós precisamos buscar o cumprimento dessa palavra de Joel para a minha vida. Porque nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões. Olha para você ver, acompanhe comigo o texto aqui. Joel é uma palavra é uma promessa bem profunda para nossas vidas, para a tua vida, para a tua casa. E nós precisamos buscar o cumprimento dessa palavra. Joel capítulo 3. Aleluias. A partir do versículo 28. Perdão, Joel capítulo 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. É uma promessa para mim. É uma promessa para o meu filho, para a minha filha. É uma promessa para os nossos pais, para os nossos idosos. Eles voltarão a sonhar. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de ousadia, o Espírito de intrepidez. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem sobre nós. E eu quero convidar você neste momento a orar comigo. Trazer para você o cumprimento dessa promessa de Joel 2, 28. Que Deus Ele possa derramar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o Espírito Santo. E que possamos ser revestidos de um poder, para que possamos anunciar ao mundo o amor de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus. Vai chegar o dia em que seremos julgados pelos nossos atos e escolhas. Hoje eu tenho a oportunidade de escolher entre céu ou inferno, entre Deus ou o diabo. Hoje nós somos livres para escolher, mas vai chegar um dia em que seremos julgados pelas nossas escolhas. Que você possa fazer a escolha certa nessa noite. Que você possa confessar Jesus. Que você possa crer em Jesus e invocar o nome de Jesus. Neste momento eu te convido, fecha teus olhos. Eleve teu pensamento ao Senhor. Eu não te conheço, eu não sei
Como está a tua vida, como está teu coração, como está a tua história. Chame o Senhor nessa noite, invoque. Invoca o nome dEle. Invoque o nome dEle. Oh Pai, nós pedimos perdão neste momento. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te pedimos perdão neste momento, Pai. Oh, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, aleluias. Oh, papai, como Pedro, ele vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós invocamos pelo teu nome, Jesus, Filho de Deus. Nós invocamos pelo teu nome, Yeshua HaMashiach. Nós invocamos o teu nome neste momento. Vem sobre nós com cura. Vem sobre nós com teu perdão, com teu bálsamo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Cobre-nos com teu manto. Cobre-nos com teu Espírito, Senhor Jesus. Oh, papai, perdoa o pecado que temos cometido contra o Senhor. Perdoa a nossa transgressão, perdoa nossos erros, perdoa, meu Deus, nossas escolhas erradas. Perdoa-nos, Senhor. Eu quero te conhecer melhor. Vem, revela-te a mim, vem, revela-te a nós, Senhor. Revela esta pessoa, revela esta vida. Nos marca nessa noite, Senhor. Nos marca neste momento com a tua presença gloriosa. Nos marca com teu Espírito Santo, Jesus. Oh, queremos ser a tua marca em nós. Oh, Deus, liberta essa pessoa. Liberta essa família, liberta esse jovem. Liberta, meu Deus, esse senhor, essa senhora que vive, meu Deus, aleluia, escravizado no vício, que vive, meu Deus, escravizado por demônios. Liberta essa pessoa nessa noite, meu Pai. Oh, Deus querido, nós invocamos o Senhor. Nós invocamos o teu nome. Nós confessamos o teu nome, Jesus. Oh, vem sobre nós. Vem sobre nós com cura. Vem sobre nós com cura. Vem sobre nós com cura. Vem sobre nós com teu bálsamo. Vem sobre nós com teu bálsamo, Senhor. Vai tocando agora na alma dessa pessoa. Vai tocando no espírito dela. Vai transformando-nos. Transforma-nos. 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 Transforma-nos, Senhor.
essa nação brasileira, Senhor. Oh Deus, traga um tempo de cura, traga um tempo, meu Deus, de prosperidade sobre essa nação. Traga um tempo de salvação sobre o Brasil, meu Pai. Repreenda todo esse espírito, meu Deus, que tem cauterizado as mentes. Meu Deus, repreenda todo esse espírito maligno, meu Deus, que tem cegado o entendimento das pessoas para que não entendam, para que não ouçam a Tua palavra. Liberta o Brasil, meu Pai. Liberta o Brasil das potestades, dos principados, dos dominadores que estão sobre os ares, trazendo morte, trazendo miséria, trazendo pobreza espiritual sobre essa nação. Liberta o Brasil, meu Pai, de toda tirania. Liberta, meu Deus. Liberta, Senhor. Liberta a nossa nação. Que venha haver um tempo de salvação. Que se levante um tempo de avivamento. Que se levante um tempo de transformação sobre essa nação. Salvação, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe-nos. Abençoe-nos. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe os 5 continentes, ó Pai. Abençoe, meu Deus, os 5 continentes, ó Pai. Em nome do Senhor, Pai. Livra-nos do dia mau, Senhor. Guarda-nos do dia mau, Senhor. Eu profetizo salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa invocar esse nome, confessar Jesus e crer em Jesus acima de todas as coisas. Que você possa descansar neste nome. Amém. Aleluias. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória em nome de Jesus. Até quarta-feira, neste mesmo lugar.